Estamos de volta aqui no Política Cruzada deste domingo, agora sim para conversar com o deputado federal Zé Vitor, do PL de Araguari. Bom dia, deputado. Obrigado pela presença. Tudo bem? Bom dia. Bom domingo para todo mundo aí. Bom domingo para você também. Bom, deputado, a gente está vendo a movimentação, essas duas últimas semanas, eu vou dizer até um pouco mais, 3 semanas lá em Brasília, não deu outro assunto senão o famoso aumento do IOF que o governo patrocinou via decreto, e aí o Congresso Nacional não gostou muito, e reunião vai, reunião vem. Agora parece que finalmente chegaram a uma conclusão junto com os 2 presidentes das casas legislativas. Mas como é que o senhor enxergou esse aumento do IOF? Como é que isso foi recebido lá na Câmara? Bom, Danilo, o aumento do IOF demonstra claramente a falta de criatividade do governo, que só tem uma estratégia: aumentar impostos. E isso, de fato, não é o que o Congresso quer e vai permitir, não tenho dúvida disso. Acontece, ele apresentou uma alternativa que vai ser discutida agora, nesses próximos dias, e uma delas é taxar ali as bets, onde eu imaginava que a gente estaria caminhando, na verdade, para um outro tipo, talvez, não vou dizer que o fim das bets, mas um novo desenho. Agora, as contas do governo passam, então, a ser mais dependentes ainda das bets. Imagine o quanto fica difícil e comprometido o debate daqui por diante. E aí também ele vem falando em taxar a LCI, taxar a LCA, né, que hoje são isentos de imposto de renda. Na verdade, não houve nenhuma movimentação para realocar o orçamento, falar, vamos tirar daqui e passar para cá, vamos tentar minimizar isso aqui, vamos falar numa nova reforma. Na verdade, não. A gente só tirou do IOF, e precisava tirar, e passou para uma outra fonte de receita que é frágil. Imagine você depender dos jogos dos outros, de uma dependência, de um vício ou de um lazer, cada um vai enxergar de uma maneira, depender disso para poder bancar as contas públicas. Isso é um risco enorme e mostra a falta de criatividade e a irresponsabilidade que nós temos hoje no governo federal. E principalmente, eu acho que isso que você menciona é muito relevante, porque a discussão sobre a bet no Brasil estava caminhando para outro caminho, né? A forma de regular esse tipo de jogo, como que vai ser isso, o tipo de publicidade que é feita. Então, tinha uma outra discussão sobre o uso da bet no país, e o governo, não, eu quero o dinheiro, aí uma parte desse dinheiro aí, é isso que resolve a situação. Realmente é preocupante quando a gente olha assim, porque amanhã, se mudar o rumo do negócio da bet, aí nós vamos ter que refazer de novo a proposta, porque aí o governo não tem o dinheiro que precisava. E eu acho que talvez passa também, né, deputado, olhar para as contas públicas, né? Você acha que há uma gastança exagerada do governo federal, o que pressiona o orçamento para aumentar a receita, por exemplo, com o aumento de impostos? Exatamente. Danilo, há poucas semanas, a ministra Simone Tebet trouxe uma informação que é muito relevante. Ela disse o seguinte: nos próximos 4 anos, possivelmente, se não houver uma nova regra fiscal ou um novo ordenamento das contas públicas, a gente vai ter um colapso das contas. E ela trouxe um número muito claro, que em 4 anos, 99,7% de tudo que o governo arrecadar vai estar comprometido com despesa obrigatória. Veja isso. Nossa. Quase 100%, 99,7% do que a gente arrecadar vai estar comprometido com despesa obrigatória. Que tipo de despesa? Os contratos permanentes, os programas sociais, a previdência, e tudo isso que, enfim, que dia a dia o governo vai assumindo custo, né? Quando a gente fala, governo, tenha cuidado para definir uma política de salário mínimo, tenha cuidado para definir um novo programa social, é porque isso gera conta por muitos anos. Cada R$1 que a gente aumenta no salário mínimo significa um custo extra para o governo de 400 milhões de reais. Se aumenta R$10, significa um custo extra, então, de 4 bilhões de reais. E por aí vai. É por isso que essas decisões são tão importantes. Até acho que a gente precisa de um tempo exclusivo para discutir renda e discutir salário mínimo, discutir a vida das famílias. Isso é fundamental. Agora, a gente tem que ter, nesse momento, muita cautela para definir essas contas públicas. E é exatamente esse desarranjo das contas públicas é que tem tido consequências desastrosas. Nós temos alguns bons números na economia, fruto de reformas e de atitudes que a gente tomou no passado, mas tem uma incerteza muito grande que acaba manchando tudo isso e colocando o Brasil como um país incerto e inseguro e até avesso para os investimentos. Então, eu acho que esse é um ponto estratégico. Eu tenho defendido que nós temos 3 questões
que são prioritárias para o Brasil, são macro e delas se desdobram muitas outras, as contas públicas, a segurança pública e uma segurança institucional. Eu não digo só uma segurança jurídica, mas uma segurança institucional, quando a gente ali não tem ali bem definido quais são os papéis de cada um dos poderes. Então, dentro desses 3 temas, a gente precisa se debruçar nos próximos anos, ou melhor, nos próximos meses, porque ano é tempo demais, né? A reeleição ela só vai embalar tudo isso para os próximos 4, mas os próximos meses a gente precisa de uma estratégia real, mas principalmente para as contas públicas. Do contrário, não tem programa social, não tem investimento, a única coisa que vai nos sobrar é um amanhã muito incerto. Uhum. Deputado, o presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, também comentou sobre a reforma administrativa. Ele está elegendo como uma prioridade para Brasília discutir esse assunto, o Congresso principalmente. E como que o senhor enxerga a reforma administrativa? Porque ela precisa também passar pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal, porque tem gasto exagerado em tudo que é lugar. Por exemplo, emenda, excesso de servidores públicos, de assessores. Qual que é a sua visão sobre a reforma administrativa e qual o tamanho que deve ser ela? Bom, acho que, Danilo, o que nos permitiu estar aqui hoje, sobreviver no Brasil, foram as reformas. Isso é fundamental e é inegável. E reforma não é um bicho de 7 cabeças. E ela deve ser constantemente monitorada e reavaliada. Isso tem que acontecer. Reforma trabalhista, reforma previdenciária, reforma tributária. É natural que isso aconteça. Tem muita gente que coloca isso como tabu porque só pensa em eleição, só pensa no voto. Aí quando você pensa no voto, você deixa de tomar decisão racional e coerente. É claro que a reforma tributária foi perfeita? Obviamente que não. Mas eu tenho segurança de que melhor do que nós temos aqui hoje, e certamente eu tenho essa convicção. A exemplo que aconteceu na Índia, que em 2017 fez sua reforma tributária, a partir de então os números da Índia foram impressionantes. É nesse modelo que nós temos que nos espelharmos, né? A reforma da Previdência deu um novo fôlego, embora o governo tenha vindo aí com arcabouço fiscal e com o ritmo que ele imprimiu, consumiu boa parte daquele fôlego que nós havíamos conquistado, enfim, por isso que constantemente as reformas precisam acontecer. E a reforma administrativa tem que pintar também. Atrelado a uma reforma política, sim. A gente precisa rever a questão de emenda, precisa rever essa questão de emenda. A gente precisa ver o custo da máquina pública, do legislativo, dos deputados, inclusive, o custo do judiciário. Nós temos hoje... que é altíssimo também. Danilo, o que é isso, né? Vamos falar de tudo, né? Botar o assunto na mesa. Acho claramente que a gente precisa expor contra-cheques, expor o extrato de contas bancárias aqui de todos os poderes. Isso. Dos deputados, dos juízes, dos promotores, do presidente da República. Nós temos que expor aqui o saldo da conta bancária, que tem, por exemplo, os tribunais de justiça, que tem o próprio Ministério Público, que tem a Câmara dos Deputados. Hoje, nós temos informação que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem mais de 10 bilhões na conta. Pois é. Com que objetivo? 10 bilhões é 3 vezes praticamente o orçamento que a Comissão de Saúde, do qual eu sou presidente, tem para atender todo o país. Então, nós temos alguns exageros. E aí é que sem essa reforma, que significa o quê? Qual tem que ser o grande objetivo? Ter um Estado eficiente, focado nos serviços essenciais. Do contrário, nós vamos passar o que nós estamos passando agora. O governo, a partir de uma iniciativa do Tribunal de Justiça, o governo de Minas, mandou um projeto para a Assembleia Legislativa e hoje nós temos as taxas cartorárias mais caras do Brasil. Pois é. Um aumento absurdo. Uma taxa que... Eu tenho um caso, está na minha cabeça, que eu tenho os números na minha mão, em que o produtor rural pagaria R$12 mil, foi para R$560 mil. Isso não existe. Não existe. Se você for comprar um apartamento, uma pequena casa, além do que você vai você vai pagar R$6, R$7 mil a mais. Isso é um roubo para poder custear o quê? Toda uma máquina pública inchada, custear o legislativo, obviamente, custear o executivo e custear o judiciário, que tem custos cada vez maiores e que por muitas vezes passa despercebido. Então, reforma administrativa é isso, é colocar fim aos 2 meses de férias que os juízes têm, é colocar fim aos exageros do legislativo, dos deputados. Eu estou falando isso com toda a franqueza. Isso. A gente precisa, na medida... É porque a classe política fez a população desacreditar na própria política, né? E aí tudo isso contaminou o debate e diminuiu o debate. Mas quando você pega e vai a fundo em todos os pontos, você começa a perceber, opa, tem mais gente aqui que precisa dar sua contribuição para o Brasil. Então, acho que é uma grande discussão fundamental. Eu só não vejo ela, Danilo, com essa
velocidade que a gente precisa. Eu não sei se ela acontece agora no próximo ano, que é um ano eleitoral. Dificilmente. Muito difícil, porque historicamente... E ela é ampla, ela precisa ser ampla. Primeira coisa, preservar os direitos já adquiridos por aqueles servidores públicos que estão aqui. Acho que a gente tem condição de tocar para frente. Mas, historicamente, as reformas acontecem no primeiro ano de cada mandato. E aí eu vejo, sim, que em 2027 essa reforma tem fôlego para acontecer. Mas talvez já inaugurar o debate, a discussão, para a gente saber até onde vai se conseguir ir, né? Exatamente. Agora, isso que o deputado menciona é muito relevante, porque foi um aumento que deixou todo mundo de surpresa das taxas cartorárias de Minas Gerais. E olha, é uma coisa absurda, porque elas já eram caras. Exatamente. Vamos falar que é o seguinte, o que o cartório faz, gente? É bater um carimbo, me desculpa, mas é bater um carimbo e registrar um negócio que antigamente até era num livro, hoje nem livro é. Então o sistema é todo informatizado. Olha a estrutura de um cartório, você vê cada vez mais os tabeliões enchendo as burras de dinheiro, estão riquíssimos com o dinheiro do pobre do contribuinte que precisa fazer uma assinatura num papel. Eu estou falando do simples de notas, mas aqui, do imóvel, é muito mais. Um cartório de imóvel. O cidadão bem intencionado que não consegue pagar um boleto, ele vai ter o título protestado. O título protestado, a despesa dele fica, às vezes, o dobro do boleto, fica impagável. O cidadão de bem comum não dá conta de tirar do cartório de protesto, porque é muito cara a taxa do cartório. Agora, essa de imóveis, que já era altíssima, aumentou assustadoramente. Para onde que vai o dinheiro? Para o Tribunal de Justiça, porque o cartório é do Tribunal de Justiça. Uma parte ele vai ficar onde? No cartório onde se fez o registro, então é mais grana para o tabelião e para o métier dele. Então, gente, precisa dar um freio. Né? O Brasil não aguenta mais esse tanto de despesa e é aumento disso, é aumento daquilo. Esse ano foi um aumento de tudo que tinha para aumentar, aumentou. Exatamente. Né? Quando você pega aqui de modo muito objetivo, os empreendedores têm sócios ocultos demais, gente que leva uma grana nas costas de quem trabalha e não produz nada. Nós temos um spread bancário altíssimo, nós temos cartório de um lado, a burocracia que custa muito, tudo isso vai sugando, vai chupando a energia e o recurso dos empreendedores, dos trabalhadores. Quando você dá dinheiro para a burocracia, dá dinheiro para a máquina pública, você tira o dinheiro do salário, você tira o dinheiro que poderia ser melhor. É muito óbvio isso. Então nós temos que colocar um fim a tudo isso. Ou pelo menos colocar essa discussão na mesa. Claramente, para onde que está indo o dinheiro do Brasil, ou principalmente para onde está indo o dinheiro do trabalhador. Isso é fundamental. Ou a gente de fato enxerga isso, ou nós vamos continuar dificultando a vida das famílias. Hoje, segundo o Serasa, o dado mais recente que tem de dezembro de 2024, nós temos 73 milhões de pessoas endividadas no Brasil. 73 milhões de pessoas endividadas. Significa que boa parte do nosso país hoje tem dificuldade de honrar os seus compromissos no fim do mês. É uma questão cultural? Não. Um ou outro pode ter tropeçado ali, tido uma dificuldade por uma decisão errada pessoalmente, dificultou o seu orçamento. Ok, mas no geral é o reflexo da economia e do custo para manter o Estado que está caro demais. Tem muita gente, sem nenhuma demagogia, porque eu não gosto disso, não gosto de barulho, mas tem muita gente mamando na teta mesmo do governo, pendurada ali, e alguém tem que se esforçar para poder dar esse leite para todo mundo ali que está mamando. É difícil. Aproveitando essa discussão sobre custo e tudo mais, e a reforma política eleitoral, sei lá o nome que está dando para isso, que já passou na comissão e deve chegar para vocês apreciarem. O fim da reeleição, mandatos de 5 anos, como é que o senhor está enxergando isso? Eu acho que isso é um debate mais complexo e longo, onde os partidos têm um grande peso. Eu acredito que a reeleição, a gente precisa caminhar para o fim dela, viu, Danilo? A reeleição, ela de fato é um mal que ela voluntariamente, ou em alguns casos involuntariamente, ela provoca mesmo o uso da máquina pública abertamente, descaradamente, para um projeto de reeleição. Então, para quem está fora da política, pode olhar um político e falar, nossa, 4 anos é tempo demais para aguentar um Zé Vitor, ou aguentar alguém, aguentar um político é muito tempo. Mas no fundo, um projeto político não se concretiza em 4 anos. 5 ou 6 anos seria o ideal, mas de fato, a reeleição do Executivo ela precisa ser discutida e, ao meu ver, aprovada.
não vejo com tanto entusiasmo e com tanto calor esse assunto lá dentro. Está acontecendo ali numa comissão específica, mas ainda não tomou conta do grande debate. O que eu estou percebendo é um movimento dos partidos se aproximando, as federações ou fusões, fruto de decisões que a gente tomou lá atrás. Essa é uma reforma natural que está acontecendo, ou seja, orgânica. Né? Orgânica, exatamente, orgânica. O rearranjo é que tem provocado uma mudança. O que significa? Nós teremos 5 ou 6 grandes partidos no Brasil e vai ficar mais claro para você acompanhar a ideia de cada um e você vai poder ter, então, mais claramente a possibilidade de definir um projeto que você apoia ou não, né? Principalmente quando você olha para a reforma que foi feita, no caso dos senadores, aí eu acho mais complexo ainda, né? Os senadores que hoje têm 8 anos de mandato, a discussão seria um só de 5 também, aí já tem uma outra corrente falando que então teria que ser de 10, né? Um mandato de 10, aí a discussão pode esbarrar ali. Mas e a eleição unificada? Eu tenho dúvida com relação a isso, eu queria ouvir a sua opinião. Fazer todas as votações num domingo só. Danilo, eu não tenho uma opinião formada sobre esse assunto ainda. Eu vejo que são as características diferentes. Eu tenho receio do grande debate nacional não permitir que a gente tenha um debate menor municipal. Quando você imagine o espaço que teria numa discussão, um debate nacional entre Lula e Bolsonaro, por exemplo, ou qualquer que seja, e que espaço o pequeno debate aqui dos meus amigos de Monte Alegre, da cidade onde resido, que é Araguari, da própria Uberlândia, que é uma grande cidade, não teria espaço suficiente para uma reflexão. Essa é a minha colocação. É claro que tem uma economia de custos, é fundamental, mas é muito difícil, enquanto você discute grandes temas nacionais, ter espaço também para, eu vou chamar assim, um gerente ou um zelador da prefeitura ter condição de expor a sua ideia. Então, um pode apagar o outro, exatamente. Né? Porque pode apagar, você pode ter o efeito inverso, assim. Não, eu estou preocupado com a minha vida local aqui, essa bagunça aí lá em Brasília, que se virem para lá. E principalmente os cargos legislativos federais, eu tenho dúvida também, mas assim, de primeiro momento eu sou contra essa proposta. Eu acho que, apesar de haver a economia, não há dúvida disso, você já tem uma política muito fragilizada no Brasil, muito também em decorrência do que a classe política promoveu ao longo dos anos, mas de própria cultura, cidadania, que é difícil. Então, a participação do eleitorado na política, às vezes, se restringe a ir votar. Quando muito ir votar, mas se você tem abstenção que chega a 25%, 30% de abstenção, então quer dizer, 70% do eleitorado só que está indo votar e ainda assim a única expressão, né, a única manifestação mais expressiva da participação política que se tem no Brasil. Se você junta isso tudo, um vai ofuscar o outro e talvez, isso que você está dizendo, vai se perder a discussão importante. Porque, às vezes, a discussão importante passa pelo cenário nacional. Sim. Os cargos, por exemplo, de deputado federal, de deputado estadual, que são aqueles que são mais distantes da população, o de senador, então, nem se fala. Eles vão ficar totalmente alijados do processo, assim, e vai ser muito difícil. Então, eu tenho dúvida se essa seria uma alternativa boa. Apesar de achar que pode evoluir para o fim da reeleição e tudo mais, como você mencionou, mas a eleição unificada, eu acho que nós não temos maturidade para isso ainda não, deputado. É complexo. eu quero compartilhar aqui do seu pensamento. Acho que a gente tem visões semelhantes sobre isso. E até um processo de amadurecimento da democracia e tudo mais. É complexo. No fim da reeleição, eu tenho uma opinião formada, eu sou favorável. Agora, a eleição unificada envolve outras questões. Tem que discutir melhor. O senhor comentou sobre essa questão da reforma orgânica que está acontecendo em Brasília. A gente viu a federação mais recente de grande expressividade, que é a União e Progressistas, ou Progressistas e União, que são 2 partidos muito expressivos na Câmara e no Congresso Nacional. Agora, recentemente, o PSDB aprovou uma fusão ou incorporação, eles mesmos não estão sabendo o nome que vai dar para isso, com o Podemos, né? Tudo bem que são partidos menores, mas já dá outra dimensão, dá uma outra força. Eu acho que isso vai acontecer e vai ficar muito mais evidente na próxima eleição, né, deputado? Porém,
a formação das chapas vai ser um desafio, né? A gente vai ter, imagina aqui, PL, um grande partido, PT com o PV e o PCdoB também um grande partido, o PP e União uma grande federação, na verdade PT também uma grande federação, né? O PP e União uma grande federação, e essa possibilidade do Republicanos com o MDB, uma outra grande federação. Dos maiores, apenas o PSD fora desse jogo. Mas nós estamos falando desses 4 primeiros aqui, mais de 400 deputados. Isso já mostra claramente e até dá um sinal. Um candidato de direita ou de centro-direita apoiado por PL, PP e União, Republicanos e MDB, significa já na arrancada uma maioria do Congresso Nacional. Sem dúvida. O que dá já um direcionamento. Nós temos um projeto, de fato, aqui alinhado, pelo menos é uma expectativa que a gente teria. Então, isso mexe muito com a eleição. Agora, as chapas, na verdade, quando você tem menos partido, você tem menos candidatos. Vai ter uma concentração, né? Se a gente imaginar que o PP teria ou poderia lançar 54 candidatos a deputados federais em Minas e União mais 54, nós estamos falando em 108. Unificados, eles só podem lançar 54. Isso. Então, concentra ainda mais. Acho que não haverá grandes prejuízos em relação a isso, porque muitos, na verdade, candidatos não se demonstravam ser competitivos. Era só para cumprir chapa, né? Exatamente. Vive uma caça de candidatos e, na verdade, não qualificava ali, e não eram realmente os grandes representantes, né? Não estou nem falando em voto, porque voto é uma consequência. Sim. Mas alguém que tem uma ideia, de fato, defenda uma causa, ou seja um líder regional, um líder comunitário, esse precisa estar realmente inserido e ter condição de ser formado e apoiado para verdadeiramente ter uma chance. Do contrário, vira um grande mercado e aí não perde a representatividade, né? Então, estou esperançoso que isso é bom, isso filtra, isso fala, esses são os projetos, essas são as linhas de trabalho desses partidos. Escolha aquele que mais se aproxima do que se acredita. O senhor está confortável no PL e pretende disputar 2026 nesse mesmo partido? Isso, pretendo sim. O PL é o partido que está mais próximo daquilo que eu acredito, Danilo. Certamente tem algumas diferenças de pensamento e métodos de trabalho, mas o PL como um todo é o partido que mais se aproxima daquilo que acredito como um modelo de Brasil. É muita gente, né? São muitos parlamentares, são muitos diretórios espalhados por aí, então naturalmente a gente diverge em algum ponto ou outro. Não dá para ter unanimidade em todos os momentos, mas ali está mais próximo daquele modelo de país e de política que eu acredito ser. E dia a dia a gente vai refinando. Eu pretendo ir aprimorando meu pensamento, me preparando cada vez mais, e o PL também, eu tenho certeza, não é estático, é dinâmico e também vai se moldando aí diante da nova realidade do Brasil, né? O senhor acredita que em 2026 a gente vai sair um pouco dessa polarização que se deu principalmente nas 2 últimas eleições presidenciais, esse fla-flu mesmo entre esquerda e direita e tudo mais? A gente pode ter um caminho mais voltado para o centro, seja o centro-esquerda, seja o centro-direita, ou ainda a gente vai continuar na polarização mais exacerbada dos dois antagonistas? Eu acredito que a polarização ela vai permanecer, mas o que ela fez, ela expressou uma centro-direita que é mais à direita, obviamente, não é à toa que se chama centro-direita, surgiu esse grupo, mas que ele ainda não é tão representativo assim. Então é natural que ele se alinhe à direita no primeiro ou no segundo turno, o que acaba fortalecendo uma ideia de direita e esquerda. Então eu vejo que isso é natural que vai acontecer enfim, não vamos fugir muito do que a gente tem hoje aí, não. Com a ausência do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está, para todos os efeitos, inelegível, seu partido tem outros quadros para lançar um nome à presidência da República ou é aberto a compor com outra legenda para fortalecer essa direita ou esse centro-direita? Danilo, primeiro, o candidato do PL é o presidente Bolsonaro. Acho que é muito injusto que ele fique de fora do pleito, considerando que o presidente Lula, inquestionavelmente, fez parte de um grande esquema de corrupção, lá do Petrolão, e que a Lava Jato desvendou, e ele teve a sua chance de ser candidato, de ser, então, colocado aí na liberdade, ser solto, e então disputar a eleição. É muito injusto deixar o presidente Bolsonaro fora disso. Então, o PL tem uma linha clara hoje.
o candidato do PL é o presidente Bolsonaro. Considerando que essa injustiça seja mantida, o candidato é quem ele apoiar, quem ele indicar, ou quem ele apoiar. Tem alguns nomes aí? Tem. Acho que hoje o filtro já mostra. É o governador de São Paulo, Tarcísio, que seria então convidado a vir para o PL, ou a própria Michele Bolsonaro, que a gente ouve com muita frequência. Não foge muito disso, Danilo. Os outros partidos não tem dúvida de que esses são os grandes nomes, em especial o governador Tarcísio. E aí se aglutinariam num grande projeto nacional de direita, com a centro-direita e boa parte do centro, para construir um novo tempo para o Brasil. Mas hoje é esse o projeto. Qualquer atitude diferente dessa, o presidente Bolsonaro estaria hoje assumindo uma culpa que ele não tem. Se ele de repente fala hoje, eu não sou candidato, então vamos apoiar o Tarcísio. Ele estaria então dizendo o seguinte: eu concordo com essa punição que foi colocada sobre mim. E de fato ele não concorda, como nós também não concordamos. Então é um projeto e um processo que vai se desenrolar ainda nos próximos meses, e eu espero que o bom senso vença esse momento aí, esse debate. E o bom senso ele precisa ser também de ambas as partes, né, deputado? Porque vamos supor que, de fato, não aconteça o que o presidente Bolsonaro e que o PL está imaginando de ele conseguir ser, que é uma possibilidade. Aliás, a tendência é essa, pelo que a gente está vendo aí no noticiário, né? Concordo. Então, o próprio presidente Bolsonaro e o PL têm que saber um limite para isso, porque senão vocês acabam inviabilizando uma candidatura. O Tarcísio não vai ficar esperando lá com o pires na mão para renunciar a troco do acaso, né? E ele vai ter que tomar uma atitude. Então, é uma situação delicada, né? Delicada. Eu, particularmente, tenho uma ligação muito próxima com o Tarcísio. Acho que seria um grande presidente, mas o momento exige uma cautela, muita conversa, muita construção. Imagine você que o Tarcísio, sem ir para a rua, já praticamente está empatado, as pesquisas mostram isso, em alguns casos até lidera as pesquisas aí de intenção de voto, mas tudo isso é graças à liderança do presidente Bolsonaro, que levantou um time, levantou uma ideia de Brasil, uma ideia de direita, que vez ou outra a gente pode divergir naturalmente, mas ela fez levantar uma geração de pessoas que refletiram sobre essa possibilidade e se consideram e se agremiam mais à direita. Então ele é o grande líder, com as suas falhas, com as suas limitações, como todos nós temos, mas é ele o capaz de construir um grande projeto para o Brasil. E a partir dele é que esse nome vai surgir. Esse limite está sendo pensado e refletido por todos, inclusive por ele, viu, Danilo? Eu tenho certeza que ele, com a responsabilidade que tem, pressionado como está também, porque o futuro do Brasil depende dessa decisão dele. E aí, no momento adequado, eu tenho certeza que a gente vai chegar no nome e o PL, o 22, vai ter um candidato a presidente. Nesse cenário, como é que o senhor enxerga os outros governadores que estão já se cacifando para disputar a presidência da República? Eu cito o Ratinho Júnior do Paraná, o próprio governador Zema aqui em Minas e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que inclusive esteve aqui no Política Cruzada recentemente e declarou que é candidatíssimo em qualquer cenário. Como é que fica essa situação desses três potenciais? De modo muito objetivo, eu acredito que se o candidato a presidente for Bolsonaro ou Tarcísio, esses nomes se aglutinam em torno dele. Se for outro nome, eu vejo que aí dá liberdade para o PSD pensar no Ratinho, para o União e o PP pensarem no Caiado, o Novo pensar no Zema, aí sim. Mas se for Bolsonaro ou Tarcísio, eles têm uma capacidade de agremiar muito grande e todos viriam num grande projeto nacional. E aqueles que não se colocarem na chapa como vice seriam então grandes candidatos ao Senado, para a gente ter o Senado mais forte à direita da história desse país, né? E como que fica o governo de Minas? O PL vai ter um nome para o governo de Minas ou vai integrar alguma chapa? Isso não está descartado. Diante desse grande projeto de termos candidatos ao Senado em todo o país, né, do PL, é mais natural que o PL tenha candidato a senador e componha uma chapa, até como vice em algum momento também, porque os nomes já estão meio sendo colocados. E nós temos um nome, que é o Nicolas, um grande amigo que nós temos, e que poderia ser candidato, mas ainda indefinido. Não sendo o Nicolas candidato, nós teríamos ali, então, o governador Matheus Simões, o próprio Cleitinho,
Tadeuzinho surgindo aí como presidente da Assembleia, e dependendo qual for a linha de pensamento, o partido em que estiver, o projeto nacional que tiver inserido, poderia vir somar. Então o PL é um ator importante, mas com foco maior na eleição do Senado em Minas. Agora, a imprensa de Belo Horizonte já dá como certo que o potencial candidato ao Senado pelo PL vai ser você, é verdade? Não, o PL vai ter candidato, não vou escorregar dessa pergunta, senão a conversa fica chata. Nós temos grandes nomes no PL, Domingos Sávio, Eros Biondini, Caporeso, e eu me insiro nesse nome naturalmente porque o mais votado do estado do PL foi o nosso amigo Nicolas. O segundo mais votado fui eu, com muita base aqui na região. Naturalmente, nosso mandato se expandiu. Hoje, boa parte do setor produtivo, em especial o setor agropecuário do Brasil e de Minas, nos conhece e reconhece como alguém que trabalha de fato por esse Brasil que quer produzir. Nós temos o trabalho na Comissão de Saúde por 2 vezes, que é uma das principais comissões do Estado. Né? E, enfim, tem uma certa visibilidade. Mas mais do que isso, nós temos feito um debate amplo para realmente ter entrega. Isso vai nos colocando e cacifando. Eu acredito que a nossa região terá um representante na próxima chapa, como senador, como governador, como vice, e é dessa construção que nós estamos participando. Qual é o meu papel nesse momento? Motivar o setor produtivo a participar da eleição e motivar o Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Noroeste de Minas a também estarmos ativos e unidos para um grande projeto. Nós temos tido facilidade em relação a isso. Nossa região entendeu que nós não somos uma peça qualquer no jogo. E nós temos, então, que buscar esse espaço, não por uma ganância do poder, não. É porque nós somos importantes na economia e nós queremos também ser importantes no orçamento e estar ativo nas grandes decisões de Minas Gerais. Nós não podemos ser esquecidos como alguém que está no canto. Embora estejamos mais ao cantinho aqui, geograficamente, territorialmente, mas ser deixado de lado nas grandes discussões de Minas, não tem a nossa cara e a gente não pode permitir que isso aconteça, né, Danilo? Deputado, o primeiro ano do governo do presidente governo do presidente Lula foi um ano de muito solavanco do governo com a classe do agro. Esse ano parece que as coisas deram uma arrefecida. Como é que o senhor está enxergando a relação do agro com o governo do PT? Eu acho que nós temos divergências essenciais, na essência. O que a gente pensa de direito à propriedade é uma coisa, o que ele pensa é outra. Não dá para o agro. Não importa se de pequeno, médio ou grande porte, os produtores não convivem com essa insegurança que os movimentos como o MST implicam, nós não concordamos com isso. Acho que nós temos sido desprestigiados em algumas questões relacionadas à regularização fundiária. No orçamento, nós temos sido constantemente minimizados. Agora, como alternativa ao IOF, o governo coloca a taxação das LCAs, né, que são as letras de crédito do agronegócio que financiam parte do agro. Isso mostra que a gente tem uma diferença na cultura. Né? O modelo que a gente enxerga de país é diferente do que ele enxerga. Então, são divergências que cada dia mais vão batendo, se chocando e que acabam nos afastando. Então, acho que não é o modelo de país que a gente espera, não é o modelo de condição econômica que a gente espera. Todo tropeço do governo federal mexe diretamente no câmbio, mexe diretamente na economia. E quando mexe no setor produtivo e acaba dificultando a vida tanto do produtor de alface quanto do produtor de soja. E como eu entendo que o agro é um todo, não importa se você tem 1, 2 vaquinhas, se você tem um grande rebanho, você é agro. E as decisões do governo impactam diretamente, negativamente na nossa vida, então não tem como o agro apoiar uma política como essa. É claro que nós somos parceiros em determinados momentos, mas com uma consciência de que há uma divergência na essência que nos afasta, que está difícil romper tudo isso. Ainda mais um ministro como esse que frequentemente cria problemas, enxerga dragões nos moinhos aí de vento, cria adversários e acaba nos afastando. Precisamos corrigir essa rota. Esse é o deputado federal Zé Vitor, do PL de Araguari, presidente da Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados, falando aqui ao Política Cruzada. Deputado, olha, muito obrigado pela ótima entrevista aqui ao Política Cruzada. Volte outras vezes, tá bom? Obrigado, Danilo. Vamos em frente, estou à disposição aí. Muito obrigado, você é sempre acolhedor aqui. Vamos bater papo aqui, sobretudo com a nossa região. Muito obrigado. E a você de casa também, o meu muito obrigado pela companhia aqui neste domingo. Eu lembro que a íntegra deste programa já está disponível no Paranaíba Play, que é o app do Grupo Paranaíba, e também em nosso canal do YouTube, o canal da TV Paranaíba. Outras informações de Uberlândia e região, acesse agora paranaibamais.com.br. Fique por dentro de tudo. Para você, um bom domingo, uma boa semana e até semana que vem.